Dia 28 de abril, sexta-feira, Daniel, e hoje é o Dia da Educação. Essa prática social tão importante para o desenvolvimento pessoal do ser humano e das suas habilidades. Uma palavra, de certa forma, simples, fácil de ser abordada e que tem uma amplitude muito grande. E para lembrar a data e falar um pouco mais sobre educação, nós vamos conversar com o professor André Barbeiro, professor, pós-doutor e autor do livro Por que seu filho não aprende matemática? Professor, obrigado por nos atender e fala um pouco sobre a educação, como nós brasileiros tratamos essa prática social que desenvolve e muda a vida do ser humano. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigado pelo espaço. Num momento tão propício como é esse, o Dia da Educação, data marcada lá no ano 2000, durante um dos fóruns internacionais da educação, realizado em Dakar, capital do Senegal, e que nos faz relembrar a importância que a educação tem na vida de cada um de nós. Se pararmos para pensar, todos nós tivemos professores em nossas vidas que marcaram aquilo que nós temos como trajetória e que transformaram positivamente, né, a nossa existência e nos formaram como seres humanos. Então, como diria Nelson Mandela, não podemos esquecer jamais que a educação é a principal arma que a gente pode usar para transformar o mundo. É importante nós separarmos dois conceitos que muitas vezes eles se misturam, mas eles devem ser bem entendidos. Um deles é a escolarização e o outro é a educação. O papel principal da família é educar nos valores, é educar a integridade, é educar o caráter, é apresentar a importância do respeito, apresentar a importância da sinceridade, do trabalho. E a escola, por sua vez, o papel principal é escolarizar, é transmitir tudo aquilo que o mundo, enquanto sociedade, construiu de conhecimento geração após geração. É claro que a escolarização e a educação se tornam muito melhores quando unidas. Por isso, fundamental a parceria família e escola. Muitas vezes o aluno em sala de aula manifesta questões que dentro de casa ele não apresenta. Então é importante a família estar ciente daquilo que o filho e a filha realizam em sala de aula, porque aí sim, unindo forças, escola e família, vamos buscar o melhor, o potencial de todo aquele aluno que está diante de nós. É muito bacana esse teu relato e pelo que você me passa, tanto a base familiar como a base de um bom professor que acredita no aluno, ela tem a fórmula quase perfeita para na ponta da linha, no caso, o aluno ter o seu rendimento em excelência. Você acredita que alinhando essas duas coisas, o aluno ele tem tudo para dar certo? Com certeza. A família é o local de segurança do aluno, é o local onde o filho e a filha aprendem a se constituir como ser humano, aprendem os valores, aprendem o respeito, aprendem a conviver dentro de um ambiente saudável. E a escola é a extensão, a família, ela aparece como a primeira comunidade onde aquela criança, aquele adolescente aprende a conviver. E é na escola que ele vai se encontrar com um diferente, é na escola que ele vai se encontrar com um colega que pensa de maneira talvez não igual a dele, e aí tudo que ele traz de casa, alinhado aos conhecimentos que a escola e o ambiente escolar propiciam, aí sim nós estamos capacitando o aluno em todas as suas dimensões. Nós não podemos, Bernardo, olhar para o aluno só como se fosse um bloco intelectual. Então eu vou alimentar a mente, vou alimentar a inteligência e aí ele vai se tornar uma pessoa melhor. Claro que não. A matemática, a história, o conhecimento, se mal utilizado por pessoas que têm más intenções, fazem um mal tremendo. Então, o mundo precisa, sim, de conhecimento de qualidade, mas, acima de tudo, de pessoas com caráter, bem formadas. E é isso que a família e a escola unidas podem fazer. E o professor em sala de aula tem que ser um trampolim para que o aluno cresça, para que o aluno atinja níveis que, se não fosse o professor, ele não atingiria. E o pai e a mãe em casa, dando o exemplo. Eu gosto de fazer aqui um paralelo, muitas vezes, quando a gente em casa diz assim para os nossos filhos: filho, filha, se você estudar, se você for bem na escola, eu prometo que vou te presentear, eu vou te dar um presente, eu vou te dar um brinquedo. Poxa, a partir do momento que nós anunciamos isso ao nosso filho, à nossa filha, o que que a gente está dizendo? A gente está dizendo
que o legal mesmo é o brinquedo, e que o caminho intermediário até chegar lá é ruim. É quase equivalente a você falar para uma criança: olha, se você comeu o alface e o brócolis, eu vou te dar o brigadeiro na sobremesa. Qual é a mensagem que nós estamos transmitindo? A mensagem é que o que é gostoso é o brigadeiro, e o meio do caminho, ele é desgostoso e não pode ser assim. Então, pai e mãe, que vocês sejam o principal modelo dos seus filhos. Que vocês mostrem, que vocês conversem, que vocês busquem estudar, ler, porque a partir do momento que a criança e o adolescente em casa testemunham os pais apreciando um bom livro, se emocionando com uma leitura, lendo, aperfeiçoando a capacidade intelectual, o filho vai seguir os mesmos passos. E aí o trabalho do professor fica muito mais fácil, porque se alinham falas. O professor, de um lado, mostra como é importante o aperfeiçoamento intelectual. E em casa, o filho e a filha experimentam esse ambiente também de leitura, de estudos. Então, Bernardo, a união perfeita, pensando no bem do aluno, com certeza, é a família e a escola unidas. Professor, e aquele aluno? A gente sabe que a gente trata muito a questão do ensino fundamental, do ensino infantil, do ensino médio, e que talvez esse aluno não tenha maturidade e também aquele conhecimento de entender a importância da escola. Como conseguir transmitir isso para ele com todos os meios digitais e sociais que a gente tem hoje, onde qualquer situação tira a atenção desse aluno, uma mensagem no celular, uma situação que acontece em paralelo ao seu momento onde ele está dentro da sala de aula, como motivar esse aluno para ele ter um rendimento diante de todos os meios e caminhos que ele pode procurar e pesquisar de uma forma tão rápida? Olha, Bernardo, o adolescente e a criança, eles são indivíduos em formação. Então, a psicologia moderna apresenta para nós a realidade de que a criança e o adolescente, eles ainda não se autorregulam. Então, é importante aí o papel do adulto na relação, do professor em sala de aula e dos familiares em casa. Muitas vezes, o ser humano, o adolescente, ele age por impulso, ele não consegue discernir ainda que o esforço dele é recompensador. Então, o pai e a mãe precisam ser exigentes. Muitas vezes, Bernardo, na nossa cultura, existe uma frase que, se a gente não tomar cuidado, ela vai perigosa, que é assim: poxa, como é legal, aquela pessoa tem coração mole. Isso é um perigo, porque o coração mole permite tudo. O coração mole, ele permite que você siga um caminho que vai te levar, né, a uma degradação daquilo que é a tua trajetória de vida. Então, a minha proposta é o contrário. Não é um coração mole, é um coração exigente. É um coração que ama, que educa, mas que, se tiver que puxar a orelha e corrigir o caminho, corrija. É como se fosse um GPS, né? A gente sabe que o GPS, quando nós erramos a rota, vem uma voz e diz assim: recalculando rota. O adolescente, por não ter ainda autorregulação, é comum que ele se deixe levar pelos impulsos e acabe errando o caminho. E aí o adulto da relação, o professor em sala de aula e a família no ambiente ali de casa, juntos autorregulando o adolescente e mostrando para ele que é importante dedicar um tempo de estudo diário, que é importante você se excluir desse mundo social onde muitas vezes a gente naufraga, a gente não navega na internet, muitas vezes a gente naufraga porque é tanta informação que nós não nos damos conta de que o tempo passa e aquilo que valeu a pena realizar no dia nós não realizamos. Professor, agradeço o seu relato e, como parte da educação, parabéns pelo dia de hoje. Muito obrigado, Bernardo. Saúdo aqui também todos os meus colegas professores, mas também todos aqueles que se dedicam, por pouco que seja, ao longo do seu dia, a formar. Muitas vezes nós pensamos que a formação é papel do professor, mas todos nós, quando encontramos uma criança e um adolescente, temos essa responsabilidade de sermos formadores, formadores de caráter, formadores de virtudes, formadores de bons corações. Então, saúdo também a todos os que entendem a importância da formação na vida da criança e do adolescente. Muito obrigado, Bernardo. Ok. Daniel, momento oportuno para a gente falar de educação hoje, sexta-feira, dia dessa prática social tão importante para cada um de nós.